Aí é uma discussão mais filosófica, né, cara? O que é o sócio? Qual que é a cabeça do sócio? Você precisa ter todo mundo como sócio? Eu acho que não. A gente pensou bastante sobre isso também, né? Como é que você define quem tem cabeça de sócio? Eu não tenho uma resposta pronta, mas assim, sim. Uma das coisas que eu pensei, assim, o cara que tem cabeça de sócio é aquele que consegue colocar o interesse da empresa à frente do interesse próprio, inclusive financeiro. Isso é difícil, muito difícil. É muito fácil falar isso, mas chega lá na hora do bônus, fala pro cara, então, bonitão, você vai ter que abrir mão aqui de 10% do seu bônus pra gente fazer um investimento, pra gente trazer um cara head de XPTO. É difícil as pessoas toparem fazer isso. Fala, FTBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, cada vez com assets maiores e melhores. E hoje eu tô de novo com o Marco Saravalli. Fala aí, Marco Saravalli. Bem melhor agora, né? Com a sua presença aqui, com esse honrado desse convite. Você é sempre convidado, né? Não adianta aqui, né? Não adianta nem convidar que você vem, né? Mas hoje a gente tá com um pessoal antigo, até de casa, né? De certa forma. Então. Foram um dos primeiros convidados aí na época da Covid, né, Marco Saravalli? É uma das nossas referências masters aqui no mercado sobretudo no mercado de equities, né? Mas vou contar um pouco da história também da casa aí, que tem novidades para quem não acompanhou algumas mudanças um pouco mais recentes, né? Então vamos deixar ele falar um pouco. Hoje a gente está aqui com o Thiago Cunha, da Ace Capital. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite, Pedro. Tudo ótimo. Primeiro, né, como o Marco falou, acho que é bom a gente, quando chega em casa, né, apresentar a casa para a galera. E depois a gente começar a fazer, como diz o Marco, provocações, né? Que é esse que é o nosso intuito. O título do podcast para Fundo do Baú, Provocações. Né? Não, já tem um quadro agora. Já tem um quadro? Não sabe, já tem a arte, Provocações. Fala, Thiagão, um pouquinho da ACE para a gente poder bater essa bola. Cara, esse é uma gestora que começou como multimercado, né? E a gente fez uma fusão 2 anos atrás. Na época eu estava na Grow, junto com o time de equities lá, todos sócios. A Grow era só equity, né? Só equities. E a Ace originalmente era só multimercado. É o pessoal que saiu da tesouraria do Santander, naquela escola Santander de tesouraria e asset, que é muito bem sucedida. Um tal de presidente do Banco Central. Também, né? Tem um pessoal bom aí. Um pessoal que sabe das coisas. Né? E eles montaram a Ace em 2019, um pouco antes da pandemia ali. Pessoal bem bom ali para time, né? Montaram a gestora antes da pandemia ali. E passaram por um período difícil, mas muito bem sucedido. Então a Ace começou lá atrás, 2019. A gente começou a Grow um pouquinho antes, 2017, 2018. E a gente fez a fusão das duas casas 2 anos atrás. Então a gente continua com as duas linhas de produtos, né? Então tem a parte de multimercado, renda fixa, e a parte de renda variável, obviamente com produtos também. A parte de multimercado também acaba tendo uma exposição em equities, enfim, a gente tem muito essa troca ali dentro. Uhum. E uma pergunta já clássica de como é que ficam os times assim? Vocês são 100% independentes? Ou um soma com o outro, você passa qual pro multimercado operar de vez em quando uma arbitragem, enfim, alguma coisa, e vice-versa? Você usa o cenário deles? Não, a gente não tem essa independência, até porque não é uma fusão de fato. Né? Então, assim, juntou as duas equipes, as equipes trabalham juntas, a gente tem uma exposição dentro do book do macro, a gente aproveita muito dos calls da casa, da parte de macro, para orientar alguma coisa de cenário, então posições mais táticas, a gente tem feito bastante isso. Que era uma coisa que na Grow a gente não conseguia fazer, né? Ou seja, você pode até ter um call de PIB, um call de juros, etc. Muito provavelmente o multimercado está algumas semanas ou meses na tua frente operando sozinho. Lá a gente tem 4 economistas dedicados, um para Latam, um para economias desenvolvidas, 2 para o Brasil, mais um economista-chefe. Então, assim, é outro múltiplo de vezes de conhecimento. A gente acaba aproveitando isso também dentro do renda variável, obviamente. Né? E você que veio da Grow, né, antes, Thiagão, você sentia essa necessidade? Porque às vezes, claro, faz essa fusão por diversos motivos, enfim, os fundos tiveram esse direcional em algum momento ali, sim, mas mesmo sem a questão de saber que era esse o fundo que seria, que vocês escolheriam para a fusão, você sentia essa necessidade de ter mais essa bagagem macro ou algo desse sentido que encaixaria com a Grow ali? Cara, essa pergunta é excelente e a resposta é: a parte macro é uma parte do que a gente olhava de necessidade.
sendo bem sincero, acho que talvez não seja a principal. O que para a gente era muito importante era ter uma estrutura que permitisse a gente fazer os investimentos que a gente julgava que seriam necessários para frente. Quais são esses investimentos? A gente olhava assim, a parte macro, putz, querendo ou não, você tem várias outras casas, você tem acesso em research, você tem acesso ao sell side. Não é que não é importante, mas a gente conseguia fazer de alguma forma. Agora, quando você pensa em tamanho de casa e pensa, putz, como é que a gente vai fazer para investir em AI, por exemplo? Como é que a gente vai fazer para investir em Big Data? Como é que a gente vai fazer para... Assim, muito legal você ter uma casa monoproduto, focada, etc. Mas, cara, no final do dia, assim, ou você paga um analista, ou você vai fazer um investimento em coisas que vão maturar daqui a, sei lá, 4, 5, 6 anos. E isso era angustiante pra gente, porque a gente olhava assim, cara, como é que a gente vai fazer para ganhar escala nesse negócio e fazer os investimentos que a gente acha que é importante? Hoje, dentro da ACE, a gente tem 3 pessoas que cuidam só do sistemático, mais 2 caras que só cuidam da parte de Big Data, e a gente começou a botar um pezinho em AI também. Então, pô, isso é muito bacana, porque você tem outras pessoas olhando para isso também, pensando do ponto de vista da empresa, né? Então, isso que para a gente foi o grande motivador, de como que você ganha escala para fazer esse business, conseguir ter performance e diferencial de performance ao longo do tempo. Quando se diz assim, investir em AI, por exemplo, investir, você diz, no equity ou utilizar AI para tomada de decisão? As duas coisas, mas o principal é você ver como que essas tecnologias estão se desenvolvendo, para você conseguir aproveitar isso na gestão. Tá? Então, assim, pô, como é que você... Eu acho que daqui a pouco tempo a gente não vai ter mais analista fazendo modelo, por exemplo. Todas as ferramentas de AI que estão por aí, cara, relativamente muito simples você pegar essa parte que a gente gastava quanto tempo lá atrás? Só para atualizar o modelo, lembra? Porra, cara, as planilhas... Chegou o balanço. Exato. Isso que fica até 3 horas da manhã atualizando o modelo. Isso que agora o balanço já vem em Excel, né? Ouvi falar que antigamente não era bem assim, você tinha que pegar no jornal. Ouvi falar que tinha que ir lá na bolsa, né? Pegar algum professor seu contou, né? Eu li nos livros lá de história. E cara, hoje em dia você tem tudo isso atualizado. Daqui para frente os modelos de AI acho que vão facilitar muito. Imagina o seguinte, você colocar um modelo que você vai conseguir botar a distribuição do que você acha que vai ser de probabilidade sobre um resultado futuro. Todos os analistas de equities, invariavelmente, eles projetam um crescimento de lucro de uma forma linear. Sim, mas sim. Nunca é linear. Sim. Por que você não pega a distribuição passada, pega o intervalo de tempo? Porque você não tem essa facilidade de programação. Conforme a gente for caminhando para essa melhoria de tecnologia, de novas tecnologias AI, isso vai facilitar muito a nossa vida. Eu acho que é o caminho que a gente vai ver daqui para frente. Eu lembrei de um termo aqui que o Braga, né, um outro gestor também, ele fez um artigo, já está há muito tempo, mas é bem a verdade e só quando você é analista você sabe, né? Você fala, caramba, descobriram meu segredo, né? ele falou que é síndrome do quadradinho preto, que é assim, quando você deixa o Excel parado, né, ele fica lá a célula selecionada e tem um quadradinho ali preto. O que o analista faz? Basicamente ele clica ali, ele arrasta para os outros anos, né? Então ele está projetando, ele está basicamente perpetuando o atual, né? O recente, o dado mais recente, né? Exato. Isso é um problema, né? Porque o dado mais recente, do ponto de vista de cash flow, é o menos importante. Só que se você usa ele como sinalizador, ele acaba sendo mais importante. Ou seja, se você perpetuar o que você está acontecendo no curto prazo, ele é o determinante para todo o fluxo que você vai gerar depois. O que está totalmente errado, né? Porque a gente sabe que se tem uma certeza é que aquele número vai ser aquele. Talvez uma distribuição de probabilidade faça mais sentido. Mas enfim, eu acho que isso é uma das coisas, de ferramentas que a gente vai começar a ver daqui para frente. Ou seja, o analista ele vai gastar mais tempo olhando a empresa, tentando entender as tendências do que fazendo o modelo. Acho que o modelo vai vir uma coisa mais automatizada. Mas aí eu vou começar uma provocação aqui. Boa. Provocações. Entre o quadro, né? Provocações. Isso aí, acho que só nós três aqui, a gente já falou que sabe o que é lá no... Não, tem gente também que sabe. Na TV Cultura antiga, né? Azambuja, né? E aí Agora não sei. E aí a pergunta é a seguinte, em relação à provocação. Porque a gente tem, assim, beleza, você tem probabilidades, você tem cenários e a arte ali tá entender a probabilidade de cada cenário. Mas eu te pergunto, será que não está além disso, no sentido assim, vamos pegar essa temporada de balanço, ou outra qualquer temporada de balanço. Tem vindo resultados bons, ou até às vezes acima do resultado, e a ação cai. Né? Porque eu acho que talvez seja um pouco além no sentido de meio teoria dos jogos. Né? Fazer, eu preciso entender o que o mercado está esperando e qual que vai ser a reação do mercado em relação a esse resultado. Não só isso, eu acho que essa temporada especificamente, eu acho que o peso do técnico ficou cada vez maior, assim, ficou muito grande.
Tá bom, o mercado espera isso, mas ele já está posicionado. Como é que você sabe isso? Cara, mais arte do que ciência. Sim. Fala, putz, olha, faz alguma regressão, dá uma olhada como que os fundos estão posicionados, se está todo mundo mais ou menos naquela tese. E aí sim entra o segundo layer, que é você falar qual que é a expectativa do mercado. E aí você vê, cara, o cara bateu lá, deu um beat de 10%, o papel cai. Você fala, caramba. Ou seja, está mais do que precificado e o técnico era horroroso. Né? Uhum. E aí você pega uma porrada de papel que não, a expectativa é horrorosa, uma galera posicionada short, o papel sobe. Isso eu acho que tem duas análises aqui. Primeiro, essa questão da importância do técnico. Segundo, o quanto a liquidez está baixa. Né? Assim, e isso traz uma série de dificuldades. Talvez esses movimentos de resultado no passado, quando uma liquidez estava um pouco mais forte, passassem desapercebidos no fluxo diário. Hoje, de fato, faz preço. Por quê? Porque você quase não tem fluxo ali. Ontem bateu o quê? 15 bilhões, eu acho, a negociação. 35% abaixo da média dos últimos 30 dias. Ou seja, ruim. Né? E o cenário não parece estar melhorando nos últimos meses. Então, cara, com isso acaba tendo um impacto muito maior do que isso tinha no passado. Antes o pessoal não importava muito para isso. O resultado é bom, é ruim, acabou. Você tinha que acertar aí. Agora não basta mais você acertar se é bom ou ruim. Você tem que olhar para ver como que as pessoas estão posicionadas, isso. O técnico, e se aquilo vai ter fluxo ou não. Difícil. Está bem mais difícil hoje. E a gente... quem vem, principalmente, de relacionamento com o cliente final, né? Eu venho da assessoria, enfim, a gente vê que para chegar até esse tipo de informação para o cliente é difícil. Então, porque, como você mesmo falou, agora você tem tanto o macro como o micro também. Então, você falou da liquidez, são partes técnicas que influenciam no preço. Né? E o cara, para entender isso, é complicado. E aí eu volto um pouquinho da questão da construção de empresa. Né? A partir do momento que vocês viram que você tinha a questão de investimento para poder realizar, para poder seguir em frente, né? E tem toda a questão comercial, que a gente sabe também que precisa ter na asset. Qual o diferencial, Thiagão, que vocês viram no sentido de, cara, agora eu vou juntar aqui, vamos ter esses investimentos, mas qual, no final de tudo, que acho que a maioria das assets grandes também terão esse tipo de investimento, qual será o diferencial? Assim, daqui a uns 5 anos para frente, qual será esse diferencial? Será mais a arte? Será mais a técnica? Qual é que você vê essa linha de previsão, de entendimento? Se é o macro? O que você olha para 5 anos de diferencial? Assim? Cara, eu acho que na ACE o diferencial que a gente vai ter é essa cabeça de fazer uma casa de fato multiproduto e com liberdade. Né? Uma coisa é você ter uma casa que é multiproduto, mas é meio capenga. Assim, fala assim, cara, esse produto não funciona muito bem. Ou seja, ali não, você vai ter várias linhas de negócio pensando numa casa mais completa e como que isso vai gerar valor entre, não só assim, de você ter uma diversificação de receita, mas também ter uma diversificação e uma complementariedade dentro das discussões. Isso eu acho que vai ser um grande diferencial. Fora isso, né, no caso de equity especificamente, eu acho que o diferencial que a gente tem, isso já não é novo, né, mas é uma coisa que a gente tem falado há bastante tempo, é a questão de olhar para tendências de longo prazo. Né? Isso fica meio efêmero falar desse jeito, porque no final do dia, quando você fala de renda variável, invariavelmente você está falando de longo prazo, mas a gente gasta muito tempo do nossa parte de análise pensando sobre transformações, sobre teses que vão trazer um crescimento maior do que o PIB, por exemplo. Então, a nossa última carta a gente escreveu sobre o Ozempic. Cara, para que você escreveu sobre o Ozempic? Você investe você investe em Novo Nordisk? Não, a gente não investe. Só que a gente acha que assim, se esse negócio tiver um escopo maior, ou seja, se tiver uma abrangência maior, seja porque caiu patente, seja porque farmácia popular vai entrar com o Ozempic, a gente acha que isso aqui pode ter um impacto de segunda ordem numa série de outros negócios. Então, por exemplo, fast food, a parte de bebidas, a parte de vestuário, mesmo a parte de viagens, são coisas que a gente colocou na conta ali. Então, a gente está olhando para que isso aqui? Porque, de repente, você está num setor que é meio boring, ou que não tem tanto crescimento, mas que por um fator externo, que às vezes você nem está olhando, esse crescimento veio. Quer ver um outro exemplo? A gente está olhando muito para AI. Hoje em dia ficou super na moda falar de AI. A NVIDIA acaba sendo o grande buraco negro de todo o capital alocado em AI. A gente acha que a parte de AI que talvez não esteja no preço é a parte de demanda por energia. Cara, imagina o que é você ter uma cacetada de servidor, uma cacetada de chip que está sendo vendido, sendo plugado na rede elétrica, o quanto que isso vai demandar de energia. Bitcoin foi um grande exemplo sobre isso. Sim. Quando os caras estavam começando a minerar em grande escala, o pessoal fazia a conta de quanto que isso ia demandar de energia e chegava à conclusão que, vai precisar de não sei quantas Itaipus. A mesma conta. Só que com uma diferença. Agora não é Bitcoin, a gente está falando de um uso mais amplo que você nem vai saber de onde que veio.
Se isso for verdade, a gente vai pegar um setor de utilities nos Estados Unidos que está lá crescendo a 0,5% do PIB há não sei quantas décadas, que às vezes o pessoal nem lembra que esse setor existe dentro do S&P, e a gente vai começar a ver crescimento de 4, 5 vezes PIB num setor que é mega parado. Cara, isso pode ser uma mudança. E de repente faz mais sentido você estar posicionado nisso do que na NVIDIA que está tradando a não sei quantas vezes vendas lá. Não que a NVIDIA seja ruim, pelo contrário, a gente adora a empresa, acha transformacional. O Pedro que olha lá, pô, adora tudo, com razão. Mas a gente pensa muito sobre o que você tem para ganhar vis-a-vis o quanto é que essa tendência pode trazer em outros business. Né? Ô, Tiagão, eu lembro que você tinha, falando dessas teses seculares, enfim, transformacionais, vocês tinham tese, se fala a memória, de Embraer, não tinham? Sim, tá lá ainda. E aí, recentemente, aí a pergunta é justamente essa provocação. Agora, aí deve ser, me corrija se estiver errado, mas tem a percepção que parece estar caindo um pouquinho no modismo, né? Assim, teve um relatório recente que simplesmente dobrou o preço-alvo da noite para o dia, né? Uhum. Então, duas coisas. Será que essas teses não dependem, às vezes, de um catalisador, de um empurrão, né? Por que o analista resolveu do nada dobrar o target? E segundo, às vezes ela pode maturar dentro do seu prazo, às vezes pode simplesmente falar, pô, Embraer acordou agora, enfim, por conta desses veículos novos e tal, mas é justamente essa provocação, né? E eu adoro Embraer, acho que desde que eu entrei no mercado, né? Mas acho que desde que eu entrei no mercado ela nunca performou no múltiplo que deveria ser negociada, né? Essa é a minha visão. Também. Cara, eu concordo 100%. Assim, a gente não consegue controlar, né, o quanto que o mercado vai se mover. Primeiro a gente precisa acertar o call, né? Já é difícil. Em acertando o call, será que o mercado vai acreditar naquilo e qual a velocidade que ele vai maturar? Essa é uma outra dificuldade. No caso de Embraer especificamente também, cara, eu olho Embraer desde... não vou falar que era desde a época do Bandeirante, que senão pega mal, mas é quase isso. E pra gente sempre foi uma tese que a gente falava, o business, como ele é hoje, ele tem muito valor, já tinha upside, e a gente achava que tinha algumas opcionalidades. Quais são as opcionalidades? Primeiro, a questão de você ter um monopólio da aviação regional, depois que a Bombardier foi vendida para a Airbus. A segunda opcionalidade era a questão das filas de espera, tanto da Boeing quanto da Airbus, cara, batendo o recorde que você assim fala, cara, não é possível, você não tem que ter alguma outra opção. Sim. Ou você vai para a Comac na China, né, que aí tem uma questão de geopolítica complicada, ou talvez faça mais sentido você usar uma rota com mais frequência usando um Embraer menor. E por último, cara, você tem algumas outras opcionalidades, por exemplo, o C390, hoje C390. O pessoal nem coloca isso na conta direito. Olha o backlog quanto que tem, olha, mas cara, olha as campanhas que estão rodando por aí. Tem muita coisa. E por último a IVE, né, que aí, assim, o pessoal nem coloca isso na conta, a gente achava que era uma baita nova opcionalidade. O que eu acho que serviu de catalisador é que, por um motivo triste, né, que é a questão da Boeing hoje, isso foi um catalisador importante para as pessoas começarem a olhar a Embraer como um possível substituto disso. Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. A gente sabia que poderia ter uma opcionalidade desse lado, de ela começar a ser substituidora do A320, do 737, porque você tinha uma fila de espera, mas jamais a gente imaginava que uma Boeing ia passar pela situação que está passando. E isso não tem como você prever, mas acontecendo serviu de catalisador de fato. Mas você acha que é uma companhia que tem capacidade de quebrar esse duopólio? Acho que até foram palavras ali do relatório. Porque eu, de novo, sendo preconceituoso, e síndrome é outra síndrome aqui, né? Do cachorro vira-lata, né? Eu não sei se um americano e um europeu, ele compra com a mesma facilidade que ele compra ativo entre eles, compra um ativo que é latino, né? Essa é a minha percepção. Se a gente um dia vai ser visto como uma empresa que quebra esse duopólio. Cara, eu discordo um pouco. Assim, a Embraer, o Phenom é o avião de executivo que mais vende no mundo há 10 anos, com sequência. Com certeza não é venda do mercado doméstico. Né? Você lembra que há pouco tempo atrás a própria Boeing comprou a Embraer e abriu a boleta. Acho que foi a pior operação. Assim, eu já fiz trade ruim, mas esse da Boeing acho que bateu o recorde, cara. E pensa o seguinte, a Boeing abriu uma boleta que ela poderia resolver todo o problema que ela tem hoje de sucessão, problema de corpo de engenharia envelhecendo sem ter reposição, capacidade técnica. E eu acho assim que a Embraer tem um motivo estratégico para ela não ter entrado nessa briga de duopólio. Não fazia sentido
concorrencialmente falando, para que você vai brigar com dois caras gigantescos do ponto de vista de tamanho, finanças, etc., se você tinha um nicho em que você consegue operar bem, que você consegue executar melhor que os caras? Agora, eu acho que talvez a situação mude. Que eles são capazes de fazer um avião com maior número de assentos, com maior autonomia, não tenho a menor dúvida disso. A dúvida é, faz sentido ou não? Essa é a pergunta que a gente tem. Na minha cabeça, hoje nem é preciso. Se você conseguir mudar e remodelar um pouco, mostrar que para as rotas mais curtas, em que o 737 atuava, você consegue vender o E2 195, cara, tá ótimo. Acho que é só essa questão que precisa ser endereçada. Se depois, estruturalmente falando, estrategicamente falando, eles vão querer concorrer em aviões maiores, acho que é uma pergunta um pouco mais complicada. E a dúvida que eu tenho não é técnica. Eu acho que capacidade técnica eles têm. A minha dúvida é capacidade financeira para suportar um tempo de pesquisa. Porque, cara, um avião desse que der errado, você quebra a empresa. Esse é o tamanho da brincadeira aqui. Não tem nada de você acha de acordos cavalheiros ou geopolítico, fala assim, não entra no meu mercado, que eu entro no seu. Eu acho que não tem isso tácito. Eu acho que tem velado. Assim, você dá sinalizações de teoria do prisioneiro. Né? Você sinaliza pro cara, não entra aqui. Eu não vou te encher o saco aí, você não entra no meu aqui. E, obviamente, assim, o poder de influência ou de demonstração de força da Boeing e da Airbus é muito maior que o da Embraer. Né? Mas acho que essa sinalização está bem. E, cara, se for pensar um nicho de regional, é um nicho rentável, é um nicho bom. Você pegar o que a Copa faz do ponto de vista de hub no Panamá, talvez a empresa aérea com maior longevidade e rentabilidade da indústria. É um modelo que é amparado nesse modelo de hub and spoke, que é a aviação regional. Só que ele faz isso numa escala um pouco maior. Né? Então, eu acho que tem sim um potencial e um valor muito grande da Embraer dentro do monopólio que ele tem hoje do regional. Boa. Pedro, manda aí, senão quem faz o monopólio sou eu. Não, mas isso é bom. Quando chega aqui equity, ele fica animado. A gente não começou a falar da Small Caps ainda, né? Não. Daqui a pouco. Mas entrando até nesse ponto, Thiagão, das teses, né? Que você falou de Embraer que está lá há muito tempo, né? Vocês estão acompanhando há um tempo. Você falou também da questão da independência, né? Enfim, lá vocês utilizam, exemplo, para todos os fundos, né? A mesma linha, óbvio, macro, enfim, mas a mesma carteira, vocês dividem carteira, como é que é isso? Cada um faz seu discricional, como é que é? Não, Pedrão, a gente usa sempre a mesma carteira. E tem um motivo para isso. Tá. Imagina que você tem um fundo, isso fica super fácil de entender, assim, você tem um fundo macro que tem, sei lá, 7 bi de patrimônio. E do outro lado, você tem um fundo de ações que tem, sei lá, 300 milhões de patrimônio. Né? Cara, são seres humanos. E os seres humanos são movidos a incentivos financeiros, ainda mais no mercado financeiro. Se você fala para o cara, olha, você vai ganhar mais dando um call para o fundo de renda de multimercado... 7 bi, né? O cara, obviamente, vai falar assim, legal, adoro ações, mas eu vou dar call aqui para o fundo macro. Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum, só que aí você mata a casa multiproduto. Né? Não existe casa multiproduto que todo mundo trabalha para um produto só. Então, o que a gente alinhou lá foi, vamos manter as características e o alinhamento. O alinhamento é importante para você ter uma casa multiproduto. Então, não existe essa de a carteira que existe de renda variável dentro do macro é diferente da carteira que tem dentro dos fundos de renda variável. A carteira é igual. Porque aí o analista ele vai dar o call para todos os fundos. O cara não precisa ficar pensando, esse call aqui é bom para esse fundo, mas para esse fundo aqui não é bom. Nem que seja uma posição tática. Por exemplo, A gente hoje consegue fazer o tático dentro do fundo renda variável. Porque o que acontecia antes? O tático, ele é muito... O drive dele tem o drive micro de resultado, etc. Que a gente acabou de discutir o quão difícil isso está ultimamente. Mas também tem o drive muito do macro. Se o macro tem um drive de tático, a gente bebe dessa água no fundo macro e transforma isso em call. Então hoje a carteira do absoluto ele deve ter uns 15% mais ou menos que é tático em cima de book macro ou então de micro também. Mas antigamente isso era nada, assim, a gente fazia mais por, não, beleza, a gente sabe que vai acontecer isso aqui, vamos tentar fazer aqui e capturar alguma coisa. Hoje em dia é 15% já. E o pessoal do RI aqui vai brigar comigo, mas... Vocês deixam. Por que não fazer dentro do portfólio, né, dentro do portfólio de produtos? Por que não fazer crédito, já que o analista de equity acaba fazendo também... Podendo ser um... Cara, eu acho que dá para fazer crédito, mas eu acho que essa cabeça de fazer crédito com equities acaba sendo um pouco difícil. Eu acho que cada linha de negócio tem sua especificidade.
qual que é o ponto da parte de crédito? Eu acho que você tem outras alavancas que você tem que olhar. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui do técnico, etc., de equities. O técnico de crédito é completamente diferente. Você vai ter que olhar para a concentração também, mas você vai ver quem que é o holder daquela emissão, como é que está sendo a subordinação, como é que você está fazendo os alinhamentos para emissão. São outros skills que a gente não consegue fazer olhando dentro de equities. Dá para fazer? Dá. Os profissionais são competentes para isso, mas o foco acaba sendo perdido, entendeu? Uhum. Para fazer análise inicial, balanço, etc., cara, o cara de equities vai. Agora, para ir no next mile, para entregar um produto bacana, putz, aí eu acho que tem que ter uma equipe dedicada. E vocês estão com quantos lá hoje, Thiago? Pessoas? A Ace como um todo está com 46 pessoas, colei. Fica tranquilo. E a parte de equities a gente está com 12 pessoas. Para gerenciar isso tudo, 46 é um número bom para a Asset, né? Eu diria que essa é o grande desafio que a gente tem. Porque não é que você compra uma máquina a mais, essa máquina se regula e ela sai trabalhando ali. Não mesmo. Você tem que ter toda a parte de... Eu acho que o Denadai e o Tasqueto, eles fazem muito bem isso, né? Que é a parte de comunicação, de como que você, de fato, transforma uma empresa que era pequena numa empresa que é média e depois grande. Conseguindo transmitir valores, conseguindo transmitir cultura. Então, por exemplo, a gente gastou um baita de um tempo nos últimos 2 anos desenhando o nosso programa de trainee de estágio. Você fala, mas pra que vocês vão perder tempo com essa molecada, né? Não, cara, essa molecada vai ser o nosso futuro. Então, é ali que começa a nascer a cultura. Ali que começa a criar aquele senso de pertencimento, de como é que você vai treinar, quais são os valores que você quer passar. Porque a turma mais velha, né? Não que eu me enquadre nela, mas assim, a turma mais velha já está pronta, já está com a cultura feita, já tem a cabeça de sócio. E como é que vem a galera de baixo? Como é que a base vem ali? Essa base que a gente precisa tomar conta. Então, eu vejo com muito bons olhos assim, o desafio de você ter uma gestão de uma empresa grande, você começa onde? Na base aqui. Isso tá sendo feito. Não, e tem o seguinte, né? A gente estuda tanto as empresas, né? E quando chega na hora de aplicar na sua empresa, acho que é importante, né? Pô, com certeza. E muito, com certeza. Muito importante. O Thiagão, você que é uma máquina do equity, né? Lá veio. Pouco tempo, né? Ele falou que não é pouco tempo, agora, né? Ele foi trainee agora. É que a depreciação está acelerada aqui. Mas... Então o equity está complicado. Mas como é que você vê? Até eu vou pegar assim, esse ano de 24, né? A gente só vê notícia do S&P 500 batendo recorde, todos os dias, e todo dia tem um motivo diferente, né? Juros vai cair, recorde. Juros não vai cair, recorde também, né? Então, e a gente acaba olhando para mercados emergentes, Brasil, por conta de beta, né? Eu só estou aqui porque eu quero tomar mais risco, né? Só que o beta não funciona para cima, né? Parece que ele só funciona para baixo. E aí, como é que você fica ali na gestão, até na tomada de decisão? Você, puta, beleza, mas uma coisa é o bottom-up ali e tal. Outra coisa é o cotista que liga para você e fala assim, mas tá descolando aqui, né? Tá andando lá fora. Enfim, você tem ali algumas empresas mais, talvez até mais previsíveis, andando super redondo. Mas a hora que vem realmente um beta ali, a gente não tá acompanhando, né? Sim. Então, como é que tem sido tanto na gestão como na cobrança do cotista dentro desse cenário? É um cenário, de novo, não é de 24, é um cenário, não é desse governo anterior. Parece que é um cenário de Brasil, né? Eu acho que mais que cenário de Brasil, cara. Acho que é um cenário de emerging markets. Assim, a gente fez uma reflexão grande sobre isso, né? Até para entender o nosso negócio e quais são as diretrizes que a gente tem que ter para frente. Eu acho que tem uma coisa que acontecia no passado, que era o seguinte: o gringo ele vinha procurar emerging markets, não é porque ele gostava de emerging markets, é porque aqui você tinha crescimento. Sim. O business de utilities nos Estados Unidos. Cara, crescimento de 0,5%, meio vezes do PIB, puta, ad eterno, um negócio meio boring. E aí o cara topava vir correr um pouco mais de risco de outras geografias, de outras políticas, porque o cara olhava e falava assim, cara, tem crescimento ali, ganho de renda, então a população que vai ser, sei lá, urbanização da China, tem crescimento de 20%, 30%. Ponto depois que você virou a chave do tech, você não precisa mais ir para o emerging market, você tem um crescimento global dentro de casa. Me fala que Google é Estados Unidos? Não é, cara. Sim. Google é global. Captura crescimento na China, no Brasil, na Europa, em outras economias que o cara nem na aula de geografia ele sabia que existia nos Estados Unidos, né?
Então o cara não precisa mais correr o risco de ir para emerging markets para ter esse growth. Tá? Isso já aconteceu, isso já está acontecendo. Isso justifica um porquê do mercado emergentes estar tão descontado. Quer dizer que a classe de ativos foi para o saco? Não. Acho que não. Acho que você vai ter um rebalanceamento do que é expectativa de growth aqui e quais são os cases de growth que você vai ter. Então, por exemplo, faz sentido você zerar emerging markets e falar assim, não preciso mais ter essa classe de ativo? Acho que não. Acho que você tem temas muito interessantes, por exemplo, nearshoring, que é um tema que vai ficar cada vez mais na moda, inclusive se o Trump for eleito agora. Cara, isso aqui pega para emerging markets como uma luva, assim. Vai cair como uma luva. Por quê? Porque não vai ter todo o business, vai ser competitivo estando nos Estados Unidos. Só que isso para emerging markets é uma porrada. Porrada sem tamanho, né? Você ter uma reindustrialização do México, eventualmente Brasil, etc., por conta dessa diáspora que você vai ter de investimento e concentração fabril na China. É um tema. Outro tema super importante que para a gente pega muito na veia é a questão do nearshoring / fornecimento de materiais estratégicos, seja ele agrícola, seja ele mineral. Também é um outro tema super importante. A gente vai ter um mundo, acho que um mundo mais dividido em polos de novo, coisa que a gente viu lá na década de 80, que ouvi dizer que existia na década de 80, a gente vai ver de novo agora. Uma guerra fria vai com um pouco mais de trading ideas aqui. Isso para mercados emergentes acho que vai ser super potente, cara. Então hoje eu acho que o pêndulo foi muito para o outro lado. S&P acaba sendo, cara, só você fazer a conta de quanto que tem de market cap no S&P ou só nas magníficas ali e quanto que sobra, assim, você compra um múltiplo de vezes uma Petrobras, uma Vale, etc. Esses ativos têm valor, cara. Não tem a menor dúvida. Aqui não está na moda. Mas eu acho que em algum momento isso aqui vai dar uma rebalanceada, o pêndulo volta um pouco e a gente vai ter um pouco mais de boas notícias por aqui. Boa. Tá otimista, hein? Não, mas tem que estar, né? Tá certo. Em cima disso mesmo, Tiagão, o Marcão falou sobre a questão do mercado emergente, você entrou um pouco mais nisso. E só tem que... Será que a gente não vê, né, um problema? Ou também sempre foi assim e a gente vai continuar sendo assim? Você falou da questão tech, né, que aí você não precisa agora mais ir para o mercado emergente correr risco mesmo, ganhar um prêmio ali e você... Exemplo, eu lembro um caso do Sanepar, que todo mundo botava o Sanepar porque ia crescer, era esgoto e todo mundo precisa de esgoto. E você tem essa migração de dinheiro mesmo para lá, de volta, né? Então, e será que a gente não evoluindo, aí eu falo de Brasil, falo também dos mercados emergentes, não evoluindo na questão de tech também, não entrando um pouco nisso, a gente só por ficar por commodity, a gente fica muito refém? Como que é isso? Ou senão realmente esse é o nosso posicionamento também de mercado, vamos trabalhar nisso. Tem isso também, seu posicionamento, trabalha nisso e é isso que você vai ganhar grana. Pedrão, isso aí eu acho que é super complicado, cara, porque eu acho que o Brasil ele tem um potencial na parte de criação muito grande. Acho que o brasileiro é um povo criativo, né? Aprendeu a se virar na porrada, cara. Em todos os lugares que tem programação tem brasileiro. É absurdo. Mas aí você falou tudo, cara. Porque por que a gente não é um polo de tecnologia? Porque, cara, é diferente do minério, que assim, o minério está aqui, você tem que produzir aqui. O cara que tem uma capacidade criativa boa, você fala pro cara, você quer vir morar aqui em Cupertino? Quer vir morar aqui na Califa? O cara vai amanhã. Né? O que a gente tem do outro lado aqui? Pô, tem amigos que estão na Irlanda. E, pô, aqui a Irlanda é frio demais, né, cara? Mas, pô, você foi na Califórnia ali, é bacana pra caramba, cara. Aí você fala, do outro lado, o que o cara tem aqui? Pô, violência, imposto aumentando, né? O ambiente de negócios, o ambiente de vida aqui para você reter essa capacidade criativa, tá? O cara tem que ser muito convicto, muito patriota para ficar aqui. Fala, não, cara, pô, aqui que eu tenho minha família, aqui que eu tenho meus filhos, quero ficar aqui, quero ajudar o país. Independente do que for, se tá certo ou não, pô, o cara fazer negócio aqui, cara. Abre uma empresa aqui, vai pagar todos os impostos aqui. Pô, é difícil pra cacete. Não é que é caro, é difícil. Não é só caro, é difícil também. Então, essa parte do soft skill, do que é o ativo mais, né, pessoas, eu acho que está difícil a gente manter as pessoas por aqui. Não tem dúvida que a gente tem capacidade, mas não está retendo. Por outro lado, o agro, o minério, são coisas que só dá para fazer aqui. Né? Então, acaba ficando aqui. Aí você dá a escala da vazão e pronto. Exato. Vai em cima do que regula o PIB, né? Exato. E aí dentro desse cenário, não desanimando aqui, mas você não acha que para gestor de equity no Brasil
tá cada vez mais difícil de gerar alfa, né? Já não precisa nem falar, né? E não alfa de Bovespa, alfa assim, de custo de capital, assim, porque o nosso custo de capital, a princípio, ele é alto e vai continuar alto por muito tempo. Se você olhar o pré hoje, ninguém acha que vai para 5% a Selic nunca, né? Não vai. E acho que é essa discussão. E até fazendo um paralelo, por exemplo, tem algumas empresas que são mais globais, o mercado vai reprecificando. No Nubank, para mim, foi surpreendente o movimento, né? Pô, tá valendo, daqui a pouco tá encostando no Itaú de valor de mercado, né? Assim, tá numa tendência ali de buscar. Até saiu notícia hoje que o Itaú mudou o conselho, começou a colocar gente mais de tech e tal, né? Então, acho que essa é a provocação, assim. Por exemplo, se a gente olha múltiplo de bolsa, o múltiplo da bolsa tá 8, a média é 11, 12, né? Sei lá. Mas será que um dia alguém vai pagar 14, 15, como já pagou no passado? Não, nesse mix eu acho difícil. Porque no final do dia você não tem o crescimento que você tinha no passado. Agora, Nubank é um ótimo exemplo, cara. É um exemplo do que é o alinhamento entre o poder criativo do brasileiro junto com uma cabeça grande de fazer um negócio global. Olha a construção, olha a geração de valor que teve ali. Quantos outros Nubanks a gente não perdeu porque, pô, o cara que é cabeçudo foi morar no Google lá em Cupertino ou na Califórnia. Vários. Se a gente tivesse um ambiente um pouquinho mais, né, assim, um pouquinho mais bacana para o empreendedor aqui, cara, eu acho que a gente poderia ter um potencial gigantesco nisso. E não tem. Agora, tá aí demonstrado o que você tem de potencial de geração de valor. Nubank é um excelente exemplo. Outros podem vir? Podem. Eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, né? No começo, lembra a descrença que tinha no Nubank? Imagina, Itaú vai engolir esses caras, o Bradesco vai engolir esses caras. O cara achou o nicho. Óbvio que no meio do caminho teve um monte de fintech que morreu, que foi pelo caminho. E, cara, empreender no Brasil não é fácil do ponto de vista de cenário, do ponto de vista de estabilidade de negócio, de custo, etc. Mas tá aí. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que vai ser mais difícil. Eu acho que o múltiplo da bolsa, como ela é hoje, ele deveria tradear num patamar mais baixo. Porque qual que é o crescimento da Vale daqui para frente? A urbanização da China já foi. Né? Ela não está investindo em nada de nova... parte de base metals ainda tem alguma coisa, mas o grosso ali, o que é o crescimento que você vai esperar de Iron Ore? Não tem muita coisa, cara. Então eu deveria tradear o quê? Um valuation mais baixo, um múltiplo mais baixo. Petrobras tem os fatores intrínsecos a ela, etc., mas também está na mesma toada, né? A gente está falando de energia fóssil, que talvez tenha uma queda para frente aí no ponto de vista de demanda, vai ser cada vez mais comparado com o negócio de pagador de dividendo. Pagador de dividendo, não tem nenhum demérito nisso, cara, mas o múltiplo dele tem que ser um pouco mais baixo. Né? Não é um cara de crescimento. Quando a gente for para a parte de growth, a dúvida é, cadê o growth de Brasil? Agora está dentro da ACE, né? Espero. O growth deixou de growth, agora tá na ACE. Espero. Porque se você não cresce, você não é competitivo, ainda mais no mercado emergente. Né? Mas deixa eu só fazer uma última provocação aqui do passo pro Pedro. Mas aí você não acha também que aquela galera que também está fazendo bem, o mercado, de vez de pagar um múltiplo maior, paga um múltiplo muitas vezes maior? Porque acho que é o caso de Meli, por exemplo. Os caras todo mundo sabe que está fazendo bem, faz bem. E aí chega, mas a gente quase que não tem opção, acaba virando unanimidade e joga o múltiplo 5 vezes para cima. Localiza? Você não fala localiza? Mudou? Localiza. Mas isso não é novo, né, Marcão? A gente já viu isso acontecer quantas vezes, assim, o fator escassez na bolsa. Sim. Quantas vezes a gente falava assim, a Raia Drogasil vale muito porque era a única que tinha listada. Aí depois se provou que não é só isso, que era a única listada, mas era a única que também conseguiu entregar bem. Sim, outra parte tentou colocar a farmácia. Então, cara, o caso da Meli, acho que tem um fator escassez, mas tem um fator aí de entrega que é absurdo, cara. Assim, milhas de distância. E quando você olha para a competição, vê o que os caras de varejo estão fazendo na parte de e-commerce. Nada que sequer se pareça com isso. Magazine Luiza talvez tenha feito alguma coisa e tal, e foi bem por algum tempo, depois teve seus problemas ali dentro, mas, cara, o resto do varejo tradicional, pelo contrário, né? Só queimando dinheiro ali, sem fazer nada que, de fato, tivesse algum diferencial. Sim. E é bom esse tema. A gente tá passando Casa Bahia aí, né? O Marcão adora. Porque a gente volta junto no... Acho que o cerne principal que está sendo da conversa, que é o seguinte. Você falou que Meli, o cara consegue entregar, né? Ele está conseguindo entregar. E os outros talvez não entendam uma criatividade que você olha para o mercado local,
Mas vou dar um exemplo de países menores. Você fala de Israel, que você tem um mercado muito pequeno e ela teve que ser global desde sempre. Isso. E talvez a gente também não olhe essa necessidade desse campo global que a gente possa ter, entendeu? É isso. A gente fica muito ligado, talvez, no mercado global. É um mercado grande. Que é muito também, grande, pô, é muito grande. É óbvio também. Você tem aqui pertinho muita gente, você vai fazer. Mas eu não sei qual é também a qualidade desse pertinho dentro do que você pode fazer fora também, entendeu? Então é bem dúbio, assim, né? Concordo. Eu amasso aqui o local, mas eu vejo que o local às vezes tá de lado muito tempo, Brasil. E como que eu posso entrar? Eu acho que a questão da Embraer, que a gente volta até no começo da... Não, mas, cara, você tem boas empresas brasileiras, não tem dúvida disso. A Renner, a Localiza, são excelentes empresas. O problema é que ela é tão boa, cara, que ela bateu no teto. Brasil, né? Então, tipo... E aí, como é que você faz para replicar o modelo da Localiza de venda de usados lá fora? Difícil, né, cara? Tem aprendizados que você vai ter. Não é do dia para noite que você vai fazer isso. Como é que você faz o modelo da Renner funcionando lá fora? Será que funciona? Será que não funciona? Qual que é o nível de competição que você vai ter? Sem falar que essa questão do nascer digital e ser analógico e mudar para o digital tem uma diferença absurda. Muito grande, né? Que é o seguinte, um é você fazer o seu CAPEX para crescer, o outro é fazer o seu CAPEX para não morrer. Como é que você mede o ROIC de um e do outro ali? O ROIC para crescer é muito fácil você fazer a conta. E o ROIC para você não morrer? Talvez o retorno seja negativo, mas é aquilo ou para frente você tem um cenário horroroso. É difícil você ter um management que vai falar assim, não, beleza, eu tenho que fazer esse ROIC mesmo negativo, porque senão eu vou quebrar a empresa lá para frente. Falamos VPL menos negativa, não positiva, né? Exato. Você ter a sobrevida, etc. É difícil. Talvez a melhor forma de você fazer isso é com opções reais. Né? Você faz uma opcionalidade e tal, putz, esse negócio aqui acontecer, se tem uma distribuição de probabilidade, isso aqui vai te dar um valor. Mas não é straightforward, falar, não, beleza, é desse jeito aqui, acabou. Talvez a maioria do varejo esteja nisso, né? De fazer... botou o digital justamente para não morrer, não para... não é que ele nasceu digital, né? O único que nasceu digital foi de fato o Meli. E você tem uma vantagem competitiva absurda. A mesma coisa nos bancos. Quanto custa o legado do Itaú, do Bradesco, pelo fato de não ser digital? É um custo grande, né? De você mudar toda essa base, transformar isso aqui. Ao passo que o Nu, C6 e outros tantos bancos por aí, Inter, já nasceram digital e o CAPEX é muito mais straightforward. O Thiago, eu tô pensando no Emerging Markets que você falou. A gente viu agora uma demanda absurda principalmente pelo Bitcoin, né? E você não acha que esse tipo de recurso começa a concorrer com o Emerging Markets? Porque fala assim, pô, se eu for tomar risco, né? Agora já tem um ETF, agora tem um BlackRock aqui me respaldando. O BlackRock comprou, se fala a memória, 200 mil Bitcoins desde que foi aprovado o ETF. Uhum. Como é que fica essa disputa, né, por recurso? Se pode ser um catalisador? Até não sei se o número é ruim ou bom, mas se pegar nossa bolsa de investidor estrangeiro esse ano aqui, só sai, né? Todo dia só sai dinheiro daqui, né? Tem uma parte que é cash and carry nisso aí, né? Mas concordo, assim, de fato ainda tem um fluxo de saída grande. Cara, eu tento fazer análise assim, comparando laranja com laranja, né? Porque se você colocar, Treasury, no final do dia você está correto, você fala assim, se a Treasury abrir. Cara, se a Treasury abrir é um ralo sem fundo aqui de dinheiro que vai migrar para lá. Isso vai pegar para equity, vai pegar para emerging markets, vai pegar para ouro, o que você quiser. Então, olhando nas caixinhas aqui, eu prefiro olhar e comparar o que é emerging markets equities com o que é Estados Unidos equities para tentar ter um mesmo nível de comparação de oportunidades. Bitcoin, cara, eu acho que é um tema maior do que emerging markets, né? Ele é um tema de uma classe de ativo nova. Sim. E aí, com isso, eu acho que a competição dele, por exemplo, talvez seja maior até com o próprio dólar do que com o emerging market só. Né? Porque se você for pensar, qual que é o crescimento? No final do dia, assim, o Bitcoin não é uma questão de crescimento de earnings, você não consegue comparar ele com o que é o ativo aqui. É muito mais uma moeda, né? E reserva de valor, eventualmente, diversificação para risco de fiscal, etc. Eu acho que esses são os principais temas ali. Mas no final do dia, sim, pode ser que fique um negócio tão grande que isso aqui vai tirar dinheiro. Acho que existem outros bolsos antes de você pegar em equities. Uhum. E falando sem falar de teses e posição, aqui a gente fala muito mais do estrutural do que teses específicas do fundo, né? Uhum. A gente sempre fala assim, pô, quiser ver a tese específica do fundo, vira cotista, né? Aí você vai ver intrínseca, né?
Mas assim, olhando para growth dentro da avaliação dos setores listados em bolsa aqui no Brasil, na B3, aonde você acha que tem growth para ter reprecificação de múltiplos, enfim, como é que vocês estão vendo isso dentro de um cenário, de certa forma, assim, pô, ok, a gente não tem recessão, mas a gente vai crescer e tem queda de juros no mundo, no Brasil, no mundo. A gente tem 2 anos, teoricamente, de expansão de earnings, né? Sim. Então, acho que é um pouco... Cara, deixa eu só refrasear algumas coisas. Assim, do jeito que eu tô falando, parece que eu não gosto de nada de Brasil, né? Não é bem assim. Eu acho que existem boas oportunidades, mas, de novo, não acho que são cases para você carregar durante 10 anos. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma posição lá de real estate para baixa renda, que eu acho que para uma janela de 2 anos está super adequado. Sim. Você pode ter uma reprecificação de múltiplos, você vai ter uma geração de valor ali boa. Mas não é um case que eu falo assim, putz, legal, vou carregar esse negócio por 10 anos, porque o estrutural de falta de moradia no Brasil, etc. Por mais que isso seja verdade, eu não acho que o país tem essa... capacidade de Exato. De usar isso como principal norte, e aí se muda um conceito político também, Exato. Você é influenciado. Exatamente. Eu acho que tem um caminho para chegar lá, mas, cara, a rentabilidade dessas empresas ao longo do caminho vai ser super volátil. Então, nessa janela de 2 anos, nos atuais preços, eu acho que tem uma boa oportunidade. É uma posição razoável do fundo, mas não é a maior posição que eu tenho no fundo hoje. Olhando para cases mais estruturais, eu acho que tem boas oportunidades também no Brasil. Você pega o setor de saneamento, cara, acho que a gente vai começar a ver assim, o negócio mudar de patamar. É uma posição que também a gente tem Sabesp já há mais de 3 anos no fundo. Não é que agora, agora vai ser o leilão. Não, cara, a gente está lá acompanhando há muito tempo. O Pinori que olha lá, cara, tá olhando esse ativo com um olhar mais cínico, até acreditando que não vinha a privatização, falou assim, nesse nível de preço aqui, meia vez EV to RAB, faz sentido a gente carregar. E fomos acompanhando, nesse nível de preço agora já está um pouco mais precificado. Tem espaço para a coisa andar mais? Tem, mas depende da privatização, qual que vai ser o modelo, quem que vai ser o operador, etc. Então a gente olha dessa forma. Você tem outros cases também, a própria Embraer, o setor elétrico tem muita oportunidade também, a gente acha. Só que antigamente a gente falava de Brasil, o que era a porrada, né? Todo mundo queria saber, não, olha, essa empresinha aqui de varejo que está crescendo. Eu acho que o pessoal meio que cansou, cara, de ficar acreditando nesses, sabe? Você vai ter bons momentos, mas assim, o estrutural é um pouco mais difícil. Né? Você vai ter momentos bacanas em alguns setores, etc. O resto, cara, é um pouco mais difícil. Né? Talvez seja o que um voo que aí depois não se sustentou e aí cada vez foi dando mais um, e aí o cara não tem capacidade de sustentação. Os economistas têm um termo técnico na academia que a gente chama de voo de galinha. Super técnico. Esse aí ninguém me escutou. Né? Super técnico. Não, mas talvez, porque são exemplos e exemplos, talvez, disso. Eu não acho nem que é isso, cara. Eu acho que talvez assim, a gente tem que ser um pouco mais crítico sobre o tamanho, o múltiplo que você tem que pagar para o negócio. É o que talvez o Marco falou antes um pouco, né? Do valor que... Exato. Acho que a emoção toma conta em algum momento. Não, né? Agora vai crescer, cara, a Magazine Luiza vai dominar o mundo, o Fred Bezos, né? O cara foi muito bem, mas, vamos lá, né? Assim, o país impõe um limite para ele também. Isso é complicado. O custo de capital dele é múltiplo de vezes o custo de capital de cara que compete com ele lá fora. Como é que você compete com o cara em nível global? Difícil. E talvez, aí voltando também nesse nosso papo, essa questão desse capital humano, né, que a gente falou, que vai lá para fora também, são esses caras que deem essa visão aqui dentro, se tivesse. É só suposição, né? Você ainda tem gente muito boa trabalhando aqui, cara. Você ainda consegue ter uma mão de obra na parte de criatividade, por exemplo. Mas, por exemplo, a parte de P&D, cara, uma dó que você tem aqui no Brasil hoje. Tem exportação de PhD, exportação de mestrando, doutorando, porque a pesquisa aqui não é valorizada, você não consegue manter um padrão de vida para o cara que vai se dedicar à pesquisa. Lá fora você consegue ter um pouco mais isso. E não acho que isso é política pública só, cara. Passa por outras coisas também, né? Das empresas terem uma mentalidade de investir mais em P&D, de você ter um mercado que o cara tem que buscar. É até bom, já leva isso, que eu vi que você foi entusiasmado na questão dos trainees, né? Sim. Como é que foi isso de iniciar desse pensamento, né? Que não é, parece que é bobeira, mas não é um pensamento trivial, né? Você tem uma asset, fala, pra que uma asset ter esse processo, enfim, o máximo estagiário, né? Que o pessoal brinca. Mas como é que foi essa construção e o que vocês olham, como que vocês fazem esse trajeto desse profissional? Cara, eu acho que tem muito dessa questão da vivência de ver outras empresas e valorizar essa questão das pessoas. Né? Então, isso
estou respondendo do meu lado, né? Obviamente, meus sócios tiveram outras vivências e conseguiram entender isso de outras formas também. O bacana é que teve uma convergência disso, de fazer uma forma estruturada. Acho que talvez, assim, do lado dos meus sócios, eles tiveram uma cabeça mais estruturada até do que eu. Assim, eu nunca pensei em fazer um programa, sabe, com um negócio assim. E também robusto, né? Exato. Tem também um outro lado, cara, que foi super... Aproveitando para fazer um merchanzinho do bem aqui, mas, cara, quando eu entrei no endowment da FEA USP, né, a gente começou a tentar ajudar, né, e uma das coisas que a gente pensou em fazer foi um centro de carreiras, que era fazer essa ligação entre a faculdade e as empresas. Como é que preparar esse aluno que está saindo da faculdade para ir melhor nos soft skills, etc. Né? E foi um programa super bacana, talvez um dos mais bem-sucedidos, que foi tocado pela turma do Endowment lá, e que trouxe algumas reflexões também para dentro de casa. Falei, poxa, será que a gente não tem que estar mais próximo? Será que a gente não tem que fazer mais visitas institucionais, mostrar mostrar quem que é esse, como é que você atrai esse novo formando? Esse é outro ponto interessantíssimo, cara. Eu lembro que quando eu me formei, você queria ir para o mercado financeiro, ponto, né? Você não tinha muitas opções, assim. Talvez, assim, o pessoal que queria ir para a indústria tinha uma carreira um pouco mais estável, porém mais lenta do ponto de vista de remuneração. Você tinha o pessoal que ia para a consultoria, que era super agressivo, mas no final do dia, sei lá, 70% da turma queria ir para o mercado financeiro. Não é mais assim, cara. Não é mais, já. O pessoal quer ir para fintech, o cara quer ir para a parte de tecnologia, de empreendedorismo, que é bacana pra caramba, mas traz um desafio pra gente, do ponto de vista de negócio. Como é que você atrai talentos? Antes, os talentos batiam na tua porta. Agora, você talvez tenha que convencer o cara que é bacana o negócio ali. É uma forma de pensar. Difícil, né? Como é que você conduz isso? Nasceu em quanto tempo o processo de trainee? Cara, acho que foi aí, 1 ano e meio. Já tem um tempo. Tem. Bom, já tá. Não, 1 ano e meio de discussão, a gente vai começar a implementar agora. Vai começar a implementar agora. Queria fazer essa pergunta justamente assim, para arrumar confusão agora com uma... Não com alguns, mas com uma geração inteira, Tiagão. Mas assim, agora começa. O que você vê ou tem visto assim de mais fantástico dessa geração e mais crítico dessa geração? É desafiador. A palavra é desafiador. Cara, o mais fantástico é essa capacidade. Eles vêm com outro chip. A gente é um NVIDIA antigo, com uma placa de vídeo, os caras estão vindo com um chip diferenciado, assim, para tudo, em termos de tecnologia, etc. Acho que isso tem uma vantagem competitiva gigantesca. Os caras já nascem programando em Python. A gente programava em Visual Basic, olha lá, né? Uma macrozinha aqui no Excel, bacaninha e tal, mas, cara, outro patamar. Os caras que estão vindo na sequência vão vir com o ChatGPT embutido. Então vai ter um outro patamar de ganho de produtividade. Por outro lado, cara, eu acho que tem um perfil que é geracional, que é a questão da resiliência. A geração da década de 80, 70 foi uma geração que cresceu num ambiente de Brasil horroroso. Né? Sim. De desemprego gigantesco, pai desempregado, inflação, hiperinflação, etc. Isso forjou um pouco mais de resiliência nas pessoas. Ou seja, o cara aguentava... Não estou falando que é bom ou ruim, tá? Estou analisando a característica. Porque no final do dia, assim, bom ou ruim depende do que a pessoa quer fazer na vida. Perfeito. Então, assim, você se submete a maior sofrimento, ser mais resiliente, não quer dizer que você vai ser mais feliz. Quer dizer onde você quer chegar. Exato. Assim, beleza. Você aguenta mais porrada, você aguenta mais resiliência, você está lá mais disponível. Essa geração mais nova, ela tem um outro custo de oportunidade. Assim, não é uma geração que cresceu com crise, não é uma geração que cresceu com desemprego recorde. Então, eles têm outros inputs e talvez outros valores. De novo, não tem julgamento de valor. O cara fala assim, para mim, eu não quero ser feliz. Ser feliz para mim não significa ganhar X milhões no final do ano. Para mim significa ter tempo disponível, qualidade de vida, etc, etc, etc. Cara, não cabe a gente julgar se isso está certo ou errado. A real é que as pessoas que estão vindo dessa nova geração estão chegando com um chip diferente. Como é que você lida com isso? Você pode negar, você vai ficar com um monte de velhinho trabalhando lá dentro, não tem problema nenhum, desde que o pessoal ganhe dinheiro, tá bom? Mas, por outro lado, acho que você vai se desconectar da realidade, cara. Que a realidade é essa. E como introduzir esse cara como sócio? Porque ele agrega muito, né, skills novos, diferentes, mas é um cara que pode virar sócio hoje, daqui a 3 meses ele... Mas aí é uma discussão mais filosófica, né, cara? O que é o sócio? Qual que é a cabeça do sócio? Você precisa ter todo mundo como sócio? Eu acho que não. A gente pensou bastante sobre isso também, né? Como é que você define quem tem cabeça de sócio?
Eu não tenho uma resposta pronta, mas assim, uma das coisas que eu pensei, assim, o cara que tem cabeça de sócio é aquele que consegue colocar o interesse da empresa à frente do interesse próprio, inclusive financeiro. Isso é difícil, muito difícil. É muito fácil falar isso, mas chega lá na hora do bônus, fala pro cara, então, bonitão, você vai ter que abrir mão aqui de 10% do seu bônus para a gente fazer um investimento, para a gente trazer um cara head de XPTO. É difícil as pessoas toparem fazer isso. E talvez as pessoas realmente não tenham esse esquema. Então, assim, eu acho que não é nem uma questão geracional, acho que é mais a questão pessoal, de como que... Quer ver uma coisa bacana? Talvez essa geração ela seja mais empática do que a nossa geração. Sim. É um pessoal que consegue mais se colocar no lugar do outro. Isso talvez para frente o cara consiga ter uma visão de todo, de empresa, maior do que a gente teve na nossa geração. Não tenho comprovação disso ainda, mas acho que pode ser. Talvez seja mais fácil ter uma discussão dessa, do cara abrir mão de alguma coisa dele, que ele enxerga como resultado dele, para o bem da empresa, por exemplo. Vamos ver como que vai ser. E o bom, né, a gente, como o Thiagão falou, uma coisa mais filosófica, mas é bom, eu gosto muito, porque eu trabalho muito com o comportamento do consumidor, né, do cliente final, né, que trabalha com cliente final. E o que você falou de descolar é muito importante, porque 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente chegava no cliente final, acho que a gente tinha uma única cabeça, né? Cara, rentabilidade, vambora, e é isso, cara, é papum. O próprio cliente fala, cara, quero papum, e aí você me dá mais pro Itaú, me dá mais... Enfim, era sempre essa linha. Cara, você viu uma mudança, assim, de necessidade de skills, assim, de pensamento até do cliente absurdo, assim. Hoje, na verdade, é dado, mas hoje ficou mais forte a questão do relacional, né? Então o cliente, cara, ele talvez veja igual em muitos lugares, ele fala o relacional é maior, mas não é só isso. Não é só o comparativo, né? Que tem todas as plataformas a mesma coisa. Esse relacional faz muito sentido. E esse focar onde ele foca, né? Essa empatia que você falou, olhar como ele olha, tá trazendo muita coisa. Então, cara, se você falar de 5, 10 anos pra frente, essa galera que vai ter com dinheiro. E você tem que olhar essa galera do jeito dela, infelizmente. Quem vende tem isso, cara. Quem vende, cara, tem que olhar do jeito dela. Não tem como o cara falar, não, vou vender porque é assim que eu vendo, cara. Esquece. Cara, quer ver um exemplo disso aí, Pedrão? Quando eu estava na faculdade, tinha uma conta universitária do Banco Real, a BN Emerald. Na época, cara, eu lembro que assim, todos os bancos existiam um cacete nesse negócio. Pô, a inadimplência desse negócio é horroroso. Pensa do ponto de vista de CAC. É o menor CAC que existe no mundo para você pegar um cara. Vamos lá, o cara era conta universitária, ou seja, você tinha que estar na faculdade. Qual a chance de um cara que estava na faculdade no Brasil, na universidade no Brasil, há, sei lá, 20 e poucos anos atrás, não ascender profissionalmente, não conseguir renda, etc. Difícil. Se você está posicionado nesse cara, naquele momento da vida dele, e você conseguisse fazer a jornada inteira do banco, cara, era nada. Ou seja, você ganhava dinheiro em cima do cara na perpetuidade e até no carrego. Mas você ia saber a jornada inteira do cara, desde que o cara comprou um carro, onde que ele está trabalhando. Perfeito. Então, o que você está falando é exatamente isso, assim, essa vivência de você estar próximo da pessoa, de você saber. Eu acho que isso vai ser a diferença dos agentes autônomos, cara. Quantos agentes autônomos você tem aí? Você tem um a cada esquina e todo dia aparece um novo. Quem que é o cara que vai fazer a diferença? É o cara que consegue se colocar no lugar do cliente, o cara que tem empatia, né? O cara que tem a visão do todo. Eu acho que é isso. E aí, acho para fechar a conversa, a tech ajuda nisso pra caramba, né? Putz, ajuda. Muito. Ajuda. Mas são poucas as pessoas que acho que estão conseguindo surfar nessa onda de tech desse jeito. Desse jeito, né? Eu acho que a gente ainda vai ver isso aqui em múltiplo de vezes, assim, cara. Acho que vai ter uma potência disso aqui gigantesca. Para fazer gestão de grandes números, né? De grandes carteiras, assim, não valores absolutos, mas um número de carteiras gigantesco. Porra, cara, você consegue fazer um negócio mais individualizado, que sempre foi o grande problema que você tinha no passado. Perfeito. Ah, eu não consigo dar escala, pô, eu preciso de não sei quantos assessores para tomar conta de cada número. Isso mesmo. Cara, agora não, bicho. Esse negócio vai escalar de uma forma que você vai precisar de menos assessores. Né? O cara de relacionamento vai ter grande poder. Agora, aquele cara que é cara crachá e fica ligando só para tirar a boleta, esquece, não precisa mais. Acho que a tech vai fazer isso e vai fechar esse gap de uma forma muito rápida. Marcão. Excelente. Suas small caps então agora, hein? Todas elas estão no caminho tech. Oscila um pouco, né? Mas... Small tech. Oscila um pouco, mas vai, né?
Tiagão, brigadaço aí pelo papo, foi muito bom. Muito viu? bom. A volta do Thiago foi Deixa os contatos aí, não? Opa, deixa sim. Seu, da Ace, como encontrar. Pode ligar pra ele, meia-noite, não tem problema. Claro, tranquilo. Cara, tranquilo. Tipo, isso é da geração, né? Que a gente fala. Hoje você fala com a geração, você tá maluco. Não, tem até 6 da tarde. 6 horas. Cara, a gente tem as informações no nosso site, é bem completo. Ele tem nossas cartas, todas as lâminas dos fundos. Então é www.acecapital.com.br. Ali a gente tem todas as informações, canal de acesso, tudo. A turma tá bem ligada ali. Então Instagram, como é Capital, tudo. Estão bem posicionados. É isso. E as cartas eu recomendo, viu? É aquela carta que você tem que... É que se eu falar uma coisa, entrega muita idade, né? Isso já não tem a próxima geração, né? Mas aquela carta que... Pô, essa carta eu tenho que imprimir, né? Antes tinha dessa, né? Pra grifar e colocar post-it. Eu tinha alguns relatórios que eu falava, pô, esse aqui, a hora que sai... Porque você não sabe quando vai ler, né? Pô, legal que você lê. Mas... A gente gasta um tempinho pra fazer e tentar escrever alguma coisa diferente, cara. É um negócio que a gente faz, toma um cuidado pra fazer. Mas é muito bom e assim, é muito assim, a tese estrutural, né? Assim, não é assim, pô, esse papel aqui tá R$10, ele vai para 20. Não. É que essas cartas, assim, essas aí, sinceramente, acho que nem vale a pena você guardar, né? Porque assim, é um negócio que, pô, é tão. E às vezes dá 15 dias ela. Prazo de validade, né? Então, quando a gente coloca no site, são cartas realmente mais estruturais, assim, que a gente está explicando uma tese, por que aquele negócio vai funcionar durante tanto tempo, e aí, eventualmente, a gente fala de uma empresa também. E casa muito com o conceito da asset, né? Então isso é importante demais. É isso aí. Vamos lá, Marcão. É muito bom. Obrigado, pessoal. Queria falar muito mais, mas não, o tempo não deixa. Tiagão, obrigadão. Obrigado. Pessoal, obrigado por mais um FDB, o Fundo do Baú. Até a próxima. Até mais. Tchau.